custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Olá, Clemente, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, ouvintes. Bom, Clemente, vamos falar aqui sobre a reforma sindical. Como é que estão aí os preparativos, né, para discutir esse tema aí no Congresso, hein, Clemente? Bom, Marilu, o tema da reforma sindical já vem sendo pautado desde a reforma trabalhista, lá desde 2017, quando o governo Temer faz uma reforma trabalhista e altera também a organização sindical, altera o papel do sindicato nas negociações, altera o financiamento dos sindicatos, cria mudanças importantes em relação ao financiamento, especialmente em relação ao chamado imposto sindical, à contribuição sindical. Isso criou debilidades para o financiamento dos sindicatos e mudou o papel, o papel dos sindicatos na negociação coletiva. Depois nós tivemos também decisões da Justiça do Trabalho e do Supremo Tribunal Federal, que também tomaram decisões que restringiram o financiamento dos sindicatos, a tal ponto que hoje tem sindicatos vivendo com 20% da verba que recebia no passado, com severas dificuldades para tocar o trabalho cotidiano de proteção dos trabalhadores e de representação nas negociações coletivas. No início desse ano, o governo Bolsonaro editou uma medida provisória que também afetou o financiamento dos sindicatos na contribuição das mensalidades dos sócios, no pagamento da chamada taxa negocial, quando os trabalhadores contribuem para o sindicato no momento da negociação coletiva. Isso, mais uma vez, veio agravar a situação dos sindicatos, criando mais dificuldades ainda para que eles possam sustentar as suas atividades de representação dos trabalhadores. Essas iniciativas todas agora estão reunidas em novas iniciativas. Há uma iniciativa do governo federal, no âmbito do Ministério da Economia e da Secretaria do Trabalho, que criou um grupo de trabalho que tem por objetivo formular em 60 dias uma proposta de reforma sindical. Esse grupo começou a trabalhar ao longo do mês de setembro e até o final de outubro deverá ter, ao longo do mês de agosto, até o final do mês de setembro, deverá ter uma proposta apresentada para... Não, é setembro, desculpa, eu que estou confundindo os meses aqui. É setembro e outubro. Ao longo do mês de setembro e ao longo do mês de outubro, esse grupo de trabalho deverá elaborar uma proposta que o governo poderá e deverá apresentar no Conselho Nacional do Trabalho, conselho este que tem a participação, além do governo, das entidades de empresários, as confederações patronais e as centrais sindicais. Então, entre setembro e novembro, dezembro, esse debate sobre a reforma sindical deverá acontecer no âmbito do Poder Executivo. O Congresso Nacional também tem uma meia dúzia de PECs, de propostas de emenda constitucional, que tratam da questão da reforma sindical, seja mexendo de forma mais ampla no artigo 7º, artigo 8º e outros artigos da Constituição, seja muitas vezes direcionando exclusivamente uma medida para mexer no financiamento dos sindicatos. Essas medidas, muitas delas estão ativas no Congresso Nacional e são objeto de tratamento nas comissões, especialmente na Comissão de Constituição e Justiça. E há também iniciativas que continuam aparecendo no Judiciário, tratando dessas questões relacionadas ao papel do sindicato, ao financiamento do sindicato e o poder do sindicato nas negociações. Mais recentemente, as centrais sindicais e confederações patronais estiveram no Congresso Nacional, reunidos com o presidente da Casa, levantando, por um lado, a preocupação com este tema e a necessidade que o Congresso tenha um cuidado muito grande, porque ao receber a proposta do governo ou dar tratamento às propostas que estão ali naquela casa, deve fazê-lo ouvindo os trabalhadores, ouvindo as centrais, o movimento sindical e ouvindo os empregadores,
porque se tratam de regras que regem a relação entre trabalhadores e empregadores, a forma como as partes se organizam, como que os sindicatos se organizam, se financiam, como que eles estruturam a sua política de negociação, como desenvolve o trabalho de organização, mobilização e representação dos trabalhadores na negociação coletiva. Tudo isso vai estar em debate por essas 3 grandes iniciativas. No Poder Executivo, o governo já tomou iniciativa, no Judiciário também já foram tomadas medidas e iniciativas, e no Poder Legislativo projetos estão em curso, tudo isso convergindo para que nos próximos meses tenhamos o debate sobre a reforma sindical no Brasil, o que significa como que os trabalhadores se organizam, de que maneira que eles estruturam sua entidade de representação ou suas entidades de representação, de que maneira que a negociação coletiva acontece, de que maneira que acordos, convenções coletivas são celebrados e também maneiras como os conflitos, os problemas são tratados. Tudo isso deve fazer parte dessas novas regras que serão discutidas no Congresso Nacional, porque é lá naquela casa, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, que a Constituição pode ser alterada, que uma nova lei pode ser criada, que as leis atuais podem ser alteradas, e o debate será um debate quente, importante, porque regem, portanto, todas as relações do sistema produtivo brasileiro no setor público e no setor privado. Agora, Marilu. Clemente, eu queria repercutir com você uma fala do ministro da Educação, não tem a ver agora com essa questão, né, da reforma sindical, mas sim em relação à questão da reforma da Previdência. Ele disse o seguinte, ele liberou aí 2 bilhões, ainda faltam, né, liberar 4 bilhões na área da educação, mas chamou a atenção o fato, né, dele falar que passando a Previdência pelo Congresso, a economia vai recuperar, vai gerar emprego, vai voltar ao investimento, a taxa de juro vai cair, a percepção de risco vai ser reduzida e tudo isso vai desencadear no aumento de arrecadação e esse aumento de arrecadação vai permitir que nós descontingenciemos os recursos. Como é que você viu essa fala, hein, do ministro da Educação, Clemente, apostando aí nessa reforma da Previdência para recuperar a economia? Bom, Marilu, é sempre a chamada fada da confiança, né? Há uma fada que, desde o impeachment da presidenta Dilma, vem rondando a nossa economia, porque todos os agentes econômicos e políticos afirmam que, se tal acontecer, era assim, foi assim, o impeachment da presidenta, se acontecer, a economia volta a crescer, se tiver reforma trabalhista, a economia volta a crescer, se a gente vender o pré-sal, a economia volta a crescer, e mais uma vez, se tiver reforma da Previdência, a economia volta a crescer. Bom, desde 2015, 2016, que a fada diz que vai chegar e não chega nunca, a economia continua patinando, é evidente que a dimensão da confiança é importante na economia, mas é importante quando há fatos reais que permitam com que, de fato, o investimento volte, de fato, a atividade produtiva volte, que a capacidade ociosa da economia seja reduzida, que, de fato, o setor público tenha capacidade, de fato, realize os investimentos para a infraestrutura econômica e social, que o setor privado aloque recursos para ampliar sua capacidade produtiva e, principalmente, que a economia tenha capacidade, tenha recursos para realizar a demanda, ou seja, que as famílias tenham emprego e renda, que o governo realize o consumo e os investimentos, que as empresas façam ampliação da capacidade produtiva e que o Brasil tenha capacidade de exportar. Se ninguém compra, se ninguém consome, o setor produtivo não produz. E a fada da confiança não trabalha. Ela só trabalha se há investimento e há iniciativa. O que o governo vem fazendo desde então é fazer justamente o contrário, reduzir a capacidade do Estado por meio de inúmeras decisões de gastar e de investir, coisa que os outros países fizeram e fazem em momentos de crise como esse. O Brasil está tomando decisões contrárias àquilo que os países, no geral, fazem para sair de crises como essa. O Brasil tem saído com uma velocidade muito baixa e, infelizmente, o ministro da Educação está equivocado, a fada da confiança não virá, porque ela não vem se não tiver essas iniciativas, a menos que o governo altere radicalmente a sua política econômica, coisa que não está sinalizada nesse momento.
Perfeito, tá certo, Clemente. Muito obrigada aqui por sua análise. Um abração e até amanhã. Um abraço. Até amanhã. Falamos aqui com o Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese.